Olá, olá, vão chegando. Deixa eu abrir aqui. Olá, boa noite. Então, vamos começar hoje uma matéria nova. Deixa eu só me configurar aqui, arrumar as coisas aqui no meu computador. Estão conseguindo ouvir bem? O áudio está chegando? Como é que está chegando aí? Só me dê um feedback aí para ver se está tudo ok. Então, se o áudio, se o som está chegando bem, se a imagem está chegando boa, se puderem me dar um feedback, eu agradeço. Eu vou. Tá. Então, se tiver tudo ok, já temos aí alguns alunos conectados, né? O Rafael, tá a Mary, né? Tá o Rafael Pribe, está aí, ó, tá dizendo um ok. O Carlos Miguel está conectado. O Eric provavelmente também deve estar conectado, né? O Eric e a Mary. Ok, então se estamos em cinco já, cinco pessoas na sala de aula, é isso, a Mary e o Eric estão conectados. Então, assim, eu sei que para vocês não é o melhor, não é o ideal, né, a gente fazer aula online, não é minha preferência também, porque eu gosto da interação da sala de aula, eu gosto também isso também dá muito mais trabalho, eu organizar uma aula online para mim dá muito mais trabalho do que eu poder dar uma aula expositiva, né? Mas são as condições que a gente tem e vamos aproveitar a tecnologia, aquilo que nós podemos usufruir, certo? Então agradeço que vocês estão aí online, estão aí participando dessa aula e eu espero que também seja um momento de bênção, um momento de confraternização em sala de aula, né? Cada um na sua casa, na verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar mandando também pelo WhatsApp, tá bom? Que eu na tela, eu não vou ter muito controle da tela, porque eu fecho a tela do YouTube, né, a qual eu tenho o chat do lado, enquanto estou com a tela do YouTube aberta, eu consigo olhar o chat. Só que uma vez eu fecho a tela do YouTube, né, aí eu fico sem o chat e aí só na base do WhatsApp. Então, se vocês quiserem me mandar uma pergunta ou uma observação, podem estar fazendo isso pelo WhatsApp e eu vou estar recebendo aqui, tá bom? É, enfim, a gente pode estar começando a aula. Eu vou estar só dando uma explicação em relação aos livros. Alguns demoraram um pouco para me retornar se iam fazer essa matéria, não iam. Fiz o pedido dos livros de semana passada, os livros devem estar chegando aí nos próximos dias, tá? Essa primeira parte, o capítulo 1 e o capítulo 2, são dois capítulos bem curtos, e eu faço tipo uma resenha, um resumo dele para a gente passar na sala de aula do mesmo jeito agora aqui online, né? Mas é algo não muito complicado, são poucas partes, assim que eu conseguir o livro, vou estar repassando para vocês o mais rápido possível, tá bom? Alguns eu meio que profeticamente inscrevi, fiz o pedido, porque precisava fazer o pedido e precisava desse feedback, né? Mas muito bem, vamos começar com oração, algo que a gente sempre faz, orar antes das aulas. Eu acho que é a razão de nós estarmos aqui. Existe um chamado maior, existe alguém maior interessado no seu aprendizado, interessado naquilo que você está aprendendo, e nós vamos aprender muita coisa. Teologia Bíblica de Missões é uma matéria muito legal e vocês acham que vão gostar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento especial de aula, de entendimento, de aprendizagem e de crescimento. Pai, eu sei que o Senhor quer que todos nós cresçamos na maturidade de Cristo. E, Pai, eu sei que o ITBC tem sido uma ferramenta para isso. Em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crescimento, é isso que nós queremos, né? Crescer. E na questão sobre
Teologia Bíblica de Missões, o que nós estudamos? A Bíblia, né? Teologia Bíblica de Missões. Então a gente basicamente vai estudar a Bíblia. E a gente vai, logo eu já tenho algumas projeções aí também, alguns slides para estar compartilhando com vocês. E aí vocês vão entender o porquê que o nome da matéria é essa, né? Teologia Bíblica de Missões. Temos gente nova na nossa sala de aula, né, que é a Mary e o Eric, estão fazendo teologia conosco, então um abraço para vocês, espero que vocês espero que vocês gostem, né, do nosso curso, e a ênfase é missões, mas a gente vai estar então nessa sequência, a gente vai ter algumas aulas mais voltadas para a ideia de missões. Mesmo assim, né, essa primeira matéria basicamente é estudo bíblico, né, Bíblia mesmo, né, não fala tanto de missões, mas sim fala da perspectiva bíblica a respeito do tema de missões. Muito bem, eu fiz aqueles slides que a gente prepara aí para as aulas online. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês para a gente estar iniciando aí o estudo sobre teologia bíblica de missões. Só deixa eu dar uma olhada no chat se tem alguém que fez alguma observação. Não, ok. Todos comigo, então tá bom. Vamos lá então para os slides. Opa, antes disso eu preciso compartilhar a tela, né? Senão não vai dar certo. Isso aí. Agora vamos para os slides. Vamos lá. Inicialmente vou apresentar para vocês aí, né? Esse aí é o formato do livro, Teologia Bíblica de Missões. O livro que a gente vai ter aí nessa disciplina é A Visão Missionária na Bíblia, tá? É do autor Timóteo Cariker, certo? Então, ele foi um autor da revista Ultimato. Talvez alguns de vocês devem lembrar da revista Ultimato, é uma revista evangélica, né? E ele foi um dos que contribuiu, né, para essa revista. O que acontece? Este trabalho, este livro, na verdade, é o resultado de uma série de matérias que ele escreveu para a revista. Então, até no próprio livro, ele conta lá um pouquinho da história de como é que surgiu este livro. Tá? Então, A Visão Missionária na Bíblia. O autor é Timóteo Cariker. Bom, nós aí o nosso merchan, né, do ITBC básico, né, temos aí o material do Instituto Rockman, só que neste momento, né, esse material a gente não está seguindo o material para essas matérias sobre missiologia, mas sim, né, nosso merchan aí do ITBC, Instituto Teológico Batista Catarinense. A questão, qual é a questão? Sobre o que trata essa matéria, Teologia Bíblica de Missões? Qual é a questão que gira em torno deste conteúdo? O que a Bíblia ensina sobre missões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? Alguns acham que o tema missões, ou o tema missionário e tudo mais, ele tem a ver com o Novo Testamento. Mas a gente vai ver, através desse estudo, que, na verdade, o princípio missiológico de Deus, ele já inicia lá no Antigo Testamento, e a gente vai ver muito bem isso hoje, nas próximas aulas, que a gente vai pegar mais matérias agora no início, conteúdos mais do Antigo Testamento, e a gente vai verificar que, na verdade, o desejo de Deus, o propósito de Deus, em relação à questão de conquistar nações para ele, isso já é uma premissa, um objetivo primordial lá do Antigo Testamento, ok? Então, a questão principal é o que a Bíblia ensina sobre missões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O próprio autor, na página 8, ele coloca, né, dentro do livro dele o propósito no qual ele escreveu o livro. Né? Ele diz o seguinte: é isto que eu quero fazer neste livro, resumir o cerne da revelação bíblica, que entendo como, primeiro, a cruz e a ressurreição de Jesus, segundo, o amor de Deus pelo mundo, e terceiro, a resposta humana apropriada de fé. De novo, Cristo, missão e fé. Então é isso que ele vai apresentar. Ele vai querer provar para nós, através do livro, que Jesus
Este é sim aquele que vai inaugurar, não, mas é este que vai complementar, né, a missão de Deus na Terra, o amor de Deus através da pessoa de Jesus e o como nós, seres humanos, nós vamos responder a esta ação de amor sobrenatural de Deus com a nossa fé. Então aí, Cristo, missão e fé. Ele mesmo coloca no livro na página 8. Muito bem. A palavra missionário, missões, vem de missionário. O que significa? Significado enviado, significa enviado, né? Dessa forma, Deus é um Deus que envia seu Filho, ao qual envia seus discípulos, assim como foi enviado. Está meio redundante, né? Mas a ideia aqui é de envio, né? Dessa forma, Deus é um Deus que envia seu Filho, então essa ideia de Deus enviando seu Filho, o qual envia seus discípulos, assim como foi enviado. Então, assim como Jesus foi enviado, ele também envia missão, missionário, um embaixador, né, um enviado da parte de Deus. Onde é que nós pegamos? Isso aqui é o próprio autor, né? As ideias do autor, vou estar colocando elas em amarelo, né, para a gente identificar a ideia do autor, diferenciando ela com o texto bíblico. O texto bíblico está em branco e as ideias que eu quero ressaltar estão em vermelho. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Significa o enviado, o missionário. Jesus foi o primeiro, não foi o primeiro, né, mas porque Deus já tinha enviado outros profetas, Deus já tinha enviado, né? Mas o Filho foi enviado, né? Jesus foi o missionário de Deus. Então foi o enviado de Deus e os seus discípulos novamente foram enviados ou foram encaminhados a partir de Jesus, né? Para trazer essas boas novas. Está lá em João 20, 21. A perspectiva universal da Bíblia. Então, o primeiro capítulo do livro, que vai abordar a temática de missões, ele vai falar o seguinte, a perspectiva universal da Bíblia. Parece meio estranha essa ideia universal, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, de que a Bíblia e Deus, na revelação dele na Bíblia, ele nunca teve uma visão míope ou uma visão muito limitada da sua atuação. A gente vai verificar que, na verdade, Deus sempre olhou a Terra, o mundo, de uma forma universal, né? E sempre trabalhando, Deus não trabalha apenas com o povo dele, Deus trabalha com o mundo inteiro, o mundo é dele. E a gente vai ter que entender isso, né? Adonai. O que significa Adonai? Né? A palavra que identifica Deus no Antigo Testamento. Adon significa Senhor ou Mestre. Ai, tudo absoluto. Significa que Ele é Senhor de tudo, o Senhor absoluto, soberano absoluto. Né? Então, Adonai tem essa ideia de Deus absoluto sobre tudo. Então, Deus não é somente Deus do povo dele, mas tudo é dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Novamente, essa visão globalizada de Deus em relação ao mundo, ela não aparece somente no Antigo Testamento, mas sim no Novo Testamento. Deus é o Deus criador do mundo. Então, Ele é que cria o céu e a terra. Significa, Ele é o criador do mundo. Então, quem tem a autoridade sobre algo? É aquele que fez aquilo. Deus tem os direitos autorais, literalmente falando, Deus tem os direitos autorais de todo mundo. E já o amor dele, ele está o quê? Focado no quê? No mundo como um todo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, significa que o amor dele foi expresso de uma forma universal sobre o mundo todo. Lógico que nem todos reconhecem, lógico que nem todos retribuem este amor, né? Reconhecem e retribuem esse amor. Por isso que ele fala ali, o autor fala no início, como nós seres humanos, nós retribuímos ou respondemos a esta ação sobrenatural do amor de Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Palavras de Jesus, capítulo 28, versículo 18 de Mateus. Então Jesus mesmo diz, olha, eu tenho poder sobre o céu e a terra. Significa, não tenho poder somente sobre os meus discípulos, eu não tenho poder somente sobre
a natureza, mas eu tenho a poder e a autoridade sobre céu e terra, significa tudo, né? Então é interessante essa ideia da totalidade, da universalidade do propósito de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versículos 16 e 17. Novamente, Paulo confirmando as palavras de Jesus, de que, na verdade, tudo está debaixo do domínio de Deus, né? Todas as coisas, elas estão debaixo dos céus e a terra, né? Tudo está debaixo do controle divino. Novamente, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Inclusive, no texto anterior de Colossenses, ele diz lá que, deixa eu ativar aqui novamente a minha setinha, né? Eu fazia isso já na aula passada. Deixa eu ver aqui, apontador laser. Aqui é legal. Agora sim, hein? Agora vai. Inclusive aqui nesse versículo de Colossenses, ele fala o seguinte: sejam tronos, tudo que é visível e invisível, sejam tronos, dominações, sejam principados ou potestades, significa que não somente o que nós vemos está debaixo do domínio do controle divino, mas inclusive o que nós não vemos, seres, poderes espirituais, eles não podem fazer simplesmente o que eles querem, mas sim até mesmo os dominadores, as potestades espirituais, elas estão debaixo do controle divino. Então isso é bom a gente saber, certo? Para nós que tememos a Deus, que buscamos a vontade de Deus, uma vez eles sendo submissos a Jesus Cristo, automaticamente nós, Paulo fala isso em Efésios, juntamente com Cristo, governamos nas regiões celestiais. Significa que se os demônios, as potestades, os principados, eles se submetem a Jesus Cristo, automaticamente nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Significa que quando nós repreendemos um espírito maligno, um demônio, um principado, uma potestade, nós o fazemos em nome de Jesus, porque é ele que está exaltado sobre principados e potestades, não nós, mas automaticamente, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, da presença de Cristo, nós temos a autoridade de Cristo em nós. Opa, essa aqui foi boa, hein? Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Muito bem. Até aqui, então, nós vimos aí a base, né? Vimos que todas as coisas estão submissas a Deus, vimos que todas as coisas estão sujeitas a Deus, e Cristo, né? Que é o primeiro evangelista, né? O primeiro que veio evangelizar aí a nossa nação, nosso mundo. Agora, a partir de que propósito, né? A criação do homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra, sobre a terra. Significa que, novamente, diz aqui, o domínio, porque a gente viu que todo domínio está debaixo do Criador. Jesus Cristo esteve na criação, ele é o Criador. Por ele, por meio deles, foram feitas todas as coisas. Então significa que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas o próprio Criador, certo? Deus, Criador, criou o homem também, a sua imagem e sua semelhança, homem e mulher, os criou. E o que acontece? Ele colocou sobre o homem se frutificar e multiplicar, certo? Então, e encher a terra, significa que toda a terra, novamente o propósito de Deus é a terra como um todo, deveria ser dominada e sujeita pelo homem. Então, quem dominaria sobre a terra
E Deus ele criou a terra e colocou o homem como o jardineiro, né, como administrador, como dispenseiro. Então, o homem, como dispenseiro de Deus, deveria dominar sobre a face da terra. E Deus, tem um texto que diz lá em Gênesis, não coloquei ele na relação aí, mas diz Deus que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e cuidar. Lavrar e cuidar. Significa que o homem, a criação do homem, ela tem o propósito de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais sobre a face da terra, mas de zelar, ser o agente abençoador de Deus. Deixa eu só fazer uma breve pausa aqui, só um pouquinho. Calma. Deixa eu voltar para cá, ó. Volta para mim. Opa, cheguei. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? A ideia é a seguinte, de que Deus cria o homem, Deus, o Criador, cria o homem. E o homem, a sua imagem e semelhança, ele tem o papel de governar, de reinar, certo? Então o que? A criação significa que Deus, ele cria a terra. É como se fosse uma pessoa, né? Digamos né? Na verdade até fiz isso, né? Eu construí um carrinho, né? E eu vou dizer o seguinte, olha, eu construí esse carrinho e tudo mais, ele tem motor, ele é dirigível, você pode dirigir ele e tal, e eu vou entregar ele para a administração. E eu vou pedir para que, enfim, aí um de vocês, os meus alunos, eu vou dar para a turma do ITBC o meu carrinho, e para vocês cuidarem dele, tá? Então eu entrego ele nas mãos de vocês, ele está funcionando, está tudo perfeito, em perfeita ordem e tudo mais, está tudo certo, é de vocês vão ter que administrar ele. Então, o que acontece? Vocês são seres pensantes, inteligentes, e está debaixo da responsabilidade de vocês administrar isso agora. Vocês podem usufruir, vocês podem fazer o que vocês quiserem e tal, mas vocês têm que lembrar o seguinte, de que o carrinho não é de vocês. O carrinho é meu. E um dia eu vou pedir ele de volta. Então Deus fez mais ou menos assim com a terra. Ele criou a terra e deu aos homens dizendo, olha, eu quero que vocês sejam os que vão administrar a terra. Vocês vão zelar, vocês vão dominar sobre ela, mas vocês vão cuidar dela. O homem foi colocado no jardim para o lavrar, significa que você tem um benefício, você pode usufruir dele e cuidar, mas você tem que cuidar, certo? Então existe um zelo ali. E o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, o homem, que deveria ser o agente protetor da terra, se torna o agente agressor. O ser humano se torna o egoísmo humano, o pecado torna o ser humano ambicioso, egoísta, e por causa disso ele começa a destruir a natureza, a destruir, não somente usufruir o bem dela, mas sim acaba destruindo a própria criação, certo? Então, o Criador entregou para a administração, e a administração não foi bem feita, e não está sendo bem feita, porque o ser humano está destruindo com a criação, e um dia a gente vai dar contas, no livro de Apocalipse, vai falar ali também daqueles que destroem a terra. Então, existe até uma condenação sobre aqueles que estão destruindo aquilo que Deus criou, a criação de Deus. Voltando aí para os nossos slides, isso aqui foi, na verdade, não faz tanto parte do estudo de missiologia em si, mas eu acho que é interessante a gente ver essa perspectiva aí também. Ok? Então vamos voltar aí para os nossos slides. Deixa eu só fechar aqui. Voltando para cá. E projetando. Então, criação do homem. Assim como Deus, o homem deve governar, dominar sobre toda a criação. Como eu acabei de falar isso. Isso é lá na página 19 do nosso livro. A provisão da vitória sobre o mal. Tá? Então, o que acontece? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Aqui existe aquela questão da maldição que recai sobre a serpente, né, sobre a mulher, sobre a serpente, que é justamente a questão da consequência do pecado, né, que eu acabei de mencionar para vocês. O homem, em vez de ser o agente é, abençoador, né, da terra, ele se tornou o agente agressor da terra. Ele começou a destruir a criação. Só que isso foi uma consequência justamente do pecado do ser humano. Mas já desde aquele momento, a Bíblia nos remete a um descendente, a uma semente, a sua semente, a um descendente da mulher, alguém que feriria, né, traria uma ferida mortal sobre a cabeça da serpente, né? Então esse descendente que a Bíblia nos orienta aqui, nos dá a promessa aqui, a gente sabe que é Jesus Cristo, né? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8. Então o que acontece? Assim como o pecado entrou no mundo, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Significa que aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, através de Adão, Jesus Cristo, segundo Adão, que diz lá em Romanos capítulo 5, veio para restaurar, veio para reconstruir. Então, para desfazer as obras do diabo, certo? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Né? Novamente a promessa aí de Paulo, né? Relembrando essa promessa de Paulo aos Romanos 16, 20, né? Que fala justamente sobre a aniquilação total, né? A vitória final da igreja sobre Satanás. A preocupação de Deus desde o início foi com a terra como um todo, mesmo nos diferentes períodos patriarcal dos reis ou profetas. Então, isso aqui é uma referência aqui do autor, deixa eu ver a página 20, que ele justamente faz essa afirmação. Eu achei bem interessante, por quê? Porque no Antigo Testamento, a partir do momento que o homem se separou de Deus, a partir do momento que o homem se afastou da presença de Deus por causa do pecado, Deus começa a escrever novamente o retorno da criação e submissão da criação a Cristo, né? Mas ele começa de uma forma gradativa. Né? Então, mas essa promessa de Deus do propósito de, cadê o meu, escapou aqui, deixa eu colocar de novo o meu apontador laser aqui. O propósito de Deus com a terra, novamente, ele aparece nos diferentes períodos. A gente vai verificar isso. No período dos patriarcas, a promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Certo? Novamente, a ideia de Deus e abençoar a terra, novamente. Né? Não somente, já o próprio patriarca Abraão deveria ser uma bênção para as nações, para a terra. No período dos reis, como é que essa promessa, ou essa ideia de Deus estar se importando com a terra como um todo? Havia a promessa de que a partir de Davi ele iria levantar um descendente, né, que governaria eternamente, não faltaria governo, e o governo dele seria perpétuo, eterno, e que toda a terra seria submissa a esse governo. Novamente, então, no período dos reis, a ideia de um governo terreno, uma promessa de Deus buscando a terra. Os profetas anunciavam de que viria um descendente de Davi, que também ele governaria sobre toda a terra. Então, em todos os períodos do Antigo Testamento, a ideia de Deus se importar com a terra como um todo, o foco dele não recai só sobre Israel, a gente vai ver isso daqui a pouco. O foco dele não é somente o meu povo Israel, né? Como existe ainda até, às vezes, hoje um pensamento, né? Nós
nós, povo de Deus, né? Parece que Deus só existe para o povo dele, ou só para a nação de Israel. Não, não é isso. Deus sempre teve um propósito com o mundo, com a terra, porque ele criou a terra e ele quer o todo, não quer só uma parte. Lógico que nem todos, como já falei anteriormente, reconhecem isso. Dando sequência, então, o segundo ponto, né? Primeiro ponto é Deus e o todo, a visão global da Terra, né? O segundo capítulo vai falar sobre a promessa para Abraão, né? Então vamos começar pensando aí como é que Deus reescreve essa história nos diferentes períodos, começando no período de Abraão. Então, povo escolhido, povos benditos. Então, um povo escolhido para benefício, para bem dizer, para a bênção de todos os povos, do mundo todo para um só povo. Do mundo todo para um só povo. Então, o que acontece? De para. Eu tentei só colocar um parágrafo por vez aqui, mas não deu certo. Mas então, vamos pegando a ideia junto comigo aí, tá? Então, o que acontece? Nos capítulos de 1 a 11 de Gênesis, a Bíblia ela fala da história geral, né? Ela fala da história das nações. Então a gente tem lá a criação do mundo, a gente tem lá a queda do homem, aí a gente tem Caim e Abel, aí depois disso a gente tem lá a maldade do ser humano, que a partir daquele momento de Noé, né, onde os seres humanos são totalmente destruídos, e aí a gente tem a construção da Torre de Babel, e aí que está a questão, essas histórias todas, elas abrangem o todo, né? Essas histórias todas, elas abrangem não somente uma nação, um povo, mas sim a humanidade, ele trabalha a humanidade como um todo. E ela conclui neste texto de Gênesis 11, capítulo 11, com a história da Torre de Babel, certo? E nessa história da Torre de Babel, onde a humanidade como um todo ela se tornou maligna, ali que a gente vê o quê? Uma ruptura entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Vocês podem ver aqui de um lado né, capítulo 11 para capítulo 12. Então, no capítulo 11, façamos-nos um nome, certo? Então, esse era o propósito da humanidade. A humanidade queria ser exaltada. Eles queriam se exaltar. Ao invés de glorificar o nome de Deus, eles queriam a glorificação, eles queriam bem aquele princípio maligno, né? Do orgulho, da vaidade do ser humano, de querer aparecer. E já disso, né? Desse propósito do ser humano, do orgulho do ser humano, qual que era a promessa de Deus para Abraão? Engrandecerei o teu nome. Significa que ao invés do ser humano se engrandecer, em Gênesis 11, eles queriam se engrandecer, já em Gênesis capítulo 12, a promessa para Abraão é que Deus o engrandeceria. Aí que está a grande diferença. Às vezes as pessoas correm atrás de sucesso, elas correm atrás de serem vistas, as pessoas correm atrás de serem exaltadas, enquanto que Deus quer nos exaltar, mas no tempo dele, da forma correta, e não da forma errada, né? E o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, né? Isso foi um juízo de Deus, né? Foi uma condenação. E já que a promessa para Abraão, fartei uma grande nação, significa que aqui eles foram espalhados, né? Eles se disseminaram eles foram espalhados por toda a terra. Já a ideia para Abraão, ele diz, olha, de você eu vou fazer uma nação, eu vou unir de novo. Aqui o que foi desunido, Deus diz, olha, eu vou fazer, já que aqui os seres humanos eles queriam formar um grande reino, Deus diz para Abraão, Abraão, como você é temente a mim, eu vou fazer de você um grande reino, tá? Aquilo que eu fiz ali em Babel, isso eu vou restaurar em você, eu vou fazer de você uma grande nação. Já que prenúncio de uma maldição sobre a raça humana. Então aqui as línguas foram confundidas, né? Gênesis 11, 7 foi um castigo de Deus. Vocês não vão se entender mais.
né? Um castigo que vocês vão carregar é que vocês não vão mais se entender, vocês não vão conseguir se unir, vocês não vão conseguir falar a mesma língua, e para justamente espalhar vocês. E aqui justamente diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa, ao invés de haver desunião, aqui vai ser uma união, uma unidade, né? Eu vou reconstruir de novo, eu vou fazer de você, né, através da tua obediência, eu vou ser uma bênção para todas as famílias da terra. Aqui eles foram amaldiçoados e foram espalhados, né, de uma forma drástica, né? E aqui Deus diz, olha, eu vou pegar e em você eu vou abençoar as famílias da terra, né? Através da desobediência foram amaldiçoados, e aqui através da obediência seriam abençoadas as famílias de toda a terra. Significa que Abraão, quando Deus escolheu Abraão e quando Deus chamou Abraão, o foco dele era o quê? As famílias de toda a terra, né? Já era a terra como um todo. Está lá na página 25 do livro, esse pensamento. Promessa para Abraão. Então, especificamente, vamos pensar aqui, eu estava fazendo a relação, ele faz lá a relação sobre o pecado de Babel com Abraão, e agora a gente entra especificamente sobre o chamado de Abraão. O que tem de interessante no chamado de Abraão? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, existem algumas coisas aqui interessantes. A primeira questão é para uma terra. Então, significa que Deus daria uma terra, um domínio para Abraão, né? Então, uma promessa de uma terra. E uma coisa ele diz, né? E fazer de Abraão uma grande nação. Abraão, nesse momento, ele tinha em torno de 75 anos, né? Então, aos 75 anos, ele recebe a promessa de ser pai, sendo que ele até então não tinha nenhum sinal, né, de paternidade ainda, né? Então, essa promessa veio num momento bem decisivo. Então, a promessa de Abraão fazer uma grande nação. Claro que Abraão, inicialmente, se a gente for pensar, né, ele não imaginava que lá na frente viria o próprio Messias, né? Viria a igreja, seria formada e tudo mais, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver justamente Paulo falando sobre esse propósito de Deus, que ele vai lá atrás, escolhe um homem, vai trabalhando com ele, até trazer um propósito tão extraordinário nos nossos dias de hoje, né? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, em primeiro lugar, Deus falou para Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Ok. Então vamos pensar o seguinte. Deus diz, eu vou te abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tivesse o chat aberto até aí, eu pedi para vocês escreverem lá, mas eu não vou pedir para não... Porque não vou conseguir ler mesmo, porque eu estou compartilhando a minha tela, então o que eu estou vendo, vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? Se você é uma bênção para alguém, certo ou errado? Se Deus diz, eu quero que você seja uma bênção, tá, muito bem, então você vai ser uma bênção. Para você ser uma bênção, precisa ser uma bênção para alguém. Muito bem. Em primeiro lugar, Deus diz, eu vou te abençoar. Você vai ser um cara, eu vou te engrandecer, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bênção, eu vou te fazer um nome. Muitas pessoas você vai ser conhecido, você vai ser famoso, vou te fazer um nome, tá? Mas isso tudo eu quero que eu tenho um propósito com isso tudo. O que eu quero? Eu quero que você seja uma bênção. Gente, quantas pessoas na igreja querem bênção? Querem bênção, mas não querem ser bênção. Gente, para a gente ser bênção, a gente é bênção para alguém. E o que Deus falou para Abraão, eu quero que você seja um canal de bênção. Essa é a ideia. Você é um canal.
Significa que se eu vou te abençoar, eu quero que você seja um canal de bênção, daquilo que você possui para adiante. Então significa que se Deus nos chamou, se Deus te chamou, não é que você tem que ser um depositário de bênçãos, né? O livro, o autor, ele vai falar do depositário, né? As pessoas acham que eles são depositários da bênção, né? Que Deus deposita a bênção em nós e pronto, a gente guarda a bênção, deposita aqui e pronto, né? Acabou. Não, é um canal, é um fluir, é como se fosse uma mangueira, um cano, né? A água flui através do cano. O cano em si, ele não tem água. A não ser, ele é um canal que flui a água. Então, se o cano não está ligado a uma fonte que jorre água, o cano em si, ele é supérfluo, ele não tem utilidade. E essa é a ideia justamente que Deus está querendo falar, que Abraão, eu vou te abençoar, mas eu quero que você seja uma bênção. Tá? E agora a segunda parte, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa questão de abençoar e amaldiçoar aqui, ela é simples, gente. A questão é que Deus estava com Abraão. A partir do momento que Abraão abençoa, né, abençoa as pessoas abençoariam ele de volta. A partir do momento que alguém o amaldiçoasse, Abraão, elas estariam amaldiçoando quem? O representante de Deus. Significa o quê? Abraão, ele representava Deus na terra, o emissário, o missionário, o enviado. Então, o que acontece? Abraão, ele é um missionário, ele é um enviado, um profeta, e quem se levantasse contra Abraão, automaticamente estava se levantando contra quem o tinha enviado, que era o próprio Deus. Então, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Novamente, o propósito de Deus em Abraão não era Abraão, mas sim todas as famílias da terra. Ok? Gente, foi forte essa? Estão comigo ainda? Estão conseguindo respirar? Só deixa eu fazer um ESC aqui. Só para a gente ter calma. Deixa eu voltar para cá. Olá. Então, eu estou tentando só passar para vocês justamente essa ideia dessa visão de Deus ao chamar Abraão. Tá? Então, porque muitas vezes a gente tem essa mentalidade que no Antigo Testamento, Deus chamou um homem para abençoar esse homem, o foco simplesmente era chegar na pessoa de Jesus. Mas para chegar na pessoa de Jesus, ele teve que escolher um homem, Abraão, e tal. Foi a história que Deus simplesmente escolheu fazer e pronto, acabou. Mas quando a gente olha para o chamado de Abraão, a gente já percebe no chamado de Abraão o coração de Deus. Aonde estava o coração de Deus? O coração de Deus estava em toda a terra. O propósito de Deus sempre foi alcançar as nações. O propósito de Deus sempre foi alcançar os não alcançados. Então, é essa a ideia. Por que Deus começa lá atrás? Ele começa a escrever uma história, claro que vai culminar em Cristo, que vai culminar na igreja de Cristo, mas, gente, o propósito de Deus ao escolher Abraão é algo muito significante, né? De buscar um homem que fosse obediente, que pudesse ser um canal de bênção, né? E para que então nós hoje pudéssemos alcançar essa bênção. Ok? Amém? Vamos voltar então para os nossos slides. Calma, estou colocando aqui a coisa errada. Vamos lá. Então, aqui. Agora, no Novo Testamento, Paulo fala sobre isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios... cadê minha lanterninha? Deixa eu pegar minha lanterninha aqui. Pronto. Então, aqui, justificar pela fé os gentios. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão
dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Significa isso que eu acabei de falar para vocês, não é nenhuma novidade. Na verdade, não é nada muito grande, mas Paulo falou, cara, isso já estava previsto, né? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Significa que tem como Abraão como pai na fé. É isso que a gente chama de Abraão, o pai da fé, né? Porque foi o primeiro que, ouvindo uma promessa de Deus, creu, ele acreditou nessa promessa e agiu em cima dela. Olha, logo na manhã seguinte deixou, em partes, né? Mas deixou sua família, sua casa e foi para uma outra terra, que ele nem sabia onde é que era. Então, Abraão, nosso pai na fé. Então, mas a ideia é justamente de todas as nações serão benditas em ti. Em quem? Na obediência de Abraão. Paulo, em Gálatas, já nos falava isso. Agora, promessas para a descendência de Abraão, Isaac. Então, essa promessa de Abraão, ela foi sendo postergada, né? Os próximos descendentes de Abraão, eles foram recebendo essa mesma promessa. Diz aqui, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Novamente, essas palavras a gente já ouviu. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, aquilo que já tinha sido prometido para Abraão, né? E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Novamente, né? Ele diz, olha, aquilo que eu prometi para Abraão, teu pai, isso para Isaac, né? Eu vou cumprir na tua vida também. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Novamente, o foco de Deus, ao chamar Abraão, foi as nações da terra. Aí, para Isaac, ele repete a mesma coisa, eu vou dar essa terra para ti, você vai ter uma grande descendência. Ele não tinha filhos, né? Então, para ele, olha, você vai ter filhos, você vai ter uma grande descendência, e então isso se cumpriu na vida de Isaac, né? Tendo aí também dois filhos, Esaú e Jacó. Muito bem, então, novamente, aqui a ideia de todas as nações serem abençoadas através, né, de Isaac. Aí vem o descendente de Jacó, certo? E eis que o Senhor estava em cima dela, né, naquela escada que Jacó viu estendida ao céu, e disse, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra, novamente, em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, novamente falando da descendência, né? Neste momento, Jacó não era casado, Jacó não tinha nem ideia de filhos, Jacó não tinha nem, né, fazia noção do que viria pela frente, né? Mas lá Deus já está falando, aí, você vai ter uma descendência, você vai ter filhos, e a esses filhos eu vou dar esta terra. Continuando. E a tua descendência será como o pó da terra, significa, vão ser muitos, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha só novamente. Ele diz que a nação ou a descendência de Jacó, ela seria inúmera, né? Muita gente, vai ser uma grande descendência. E essa descendência, ela dominaria sobre o norte, sobre o sul, sobre o oriente, sobre o ocidente, né? E claro, naquele momento ele estava falando sobre a terra de Israel, sobre a terra no qual ele estava, mas se a gente pensa numa amplitude maior, o reino de Deus se estabeleceu no Oriente, Ocidente, Norte, Sul, enfim, ele chegou a todas as nações praticamente, né? Está chegando em todas as nações. E aqui ele diz novamente, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Significa, novamente, gente, o propósito de Deus não era Jacó. O propósito de Deus não era só com os filhos de Jacó ou com Israel, que a gente vai ver semana que vem. O propósito de Deus era alcançar a terra como um todo. Deus sempre buscou um meio
né, para resgatar ou abençoar o mundo. No Antigo Testamento foi a nação de Israel, depois Jesus, hoje a igreja. Essa frase foi eu que escrevi e eu penso justamente isso. Deus sempre buscou um meio. Eu quero que vocês destaquem essa palavrinha aqui, o meio. Certo? A bênção de Deus para Abraão não era um fim, não era depositário, né? Mas sim, Abraão era um meio para abençoar as nações, ok? Então, no Antigo Testamento, Israel, a nação de Israel era este meio o qual Deus queria utilizar para abençoar as nações, certo? Depois disso, Jesus foi o meio utilizado por Deus para abençoar as nações, ok? E hoje, quem é a bola da vez somos nós, a igreja, né? Hoje, nós, a igreja, somos o meio o qual Deus quer utilizar para alcançar as nações, a terra, né? Atos 1:8, né? E sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Novamente, essa palavra aí, né? É interessante a gente destacar ela, ok? Muito bem. Era a primeira aula. Deixa eu voltar para cá. Olá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa perspectiva do Antigo Testamento. A gente basicamente conclui aí a parte dos patriarcas neste momento, tá? E o propósito, como é que Deus estava escrevendo a história, como é que Deus estava trabalhando a história, e já demonstrando desde a criação que Deus é o Deus da criação, do todo, né? E o propósito de Deus é alcançar não somente uma pessoa, não alcançar a família daquela pessoa, mas sim alcançar o maior número de pessoas possíveis. E Deus ele vai se revelando gradativamente, né? Deus foi se revelando para Abraão, para Isaac, para Jacó, e Deus vai se revelando de uma forma maior. E semana que vem a gente vai ver do Antigo Testamento a maior revelação de Deus. A maior revelação de Deus acontece com um homem chamado Moisés. É a maior revelação do Antigo Testamento, onde dá um código de leis, e a gente vai dar uma olhadinha aí, qual era o propósito de Deus de levantar a nação de Israel, qual era o propósito de Deus em dar as leis, qual era o propósito de Deus deles festejarem a Páscoa, deles terem um código de leis e tudo mais. Então vai ser interessante a gente fazer essa perspectiva diferenciada sobre o propósito de Deus e as nações no Antigo Testamento. Então, gostaria de te convidar ainda para uma palavra de oração e assim a gente vai estar concluindo essa primeira aula de teologia bíblica de missões. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas para nos usar onde nós estamos, para alcançar talvez a nossa Jerusalém, Pai, para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelo teu chamado nas nossas vidas, mas que, em primeiro lugar, o Senhor nos abençoou, mas não para sermos apenas depositários da sua bênção, mas sim como canais, como meios, Pai querido, de alcançar outras pessoas, Pai querido. Obrigado pela tua bênção derramada nas nossas vidas e que jamais venhamos nos esquecer de que temos um papel a ser cumprido aqui na terra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça e vamos juntos nessa caminhada aí, rumo ao cumprimento da nossa missão, tá bom? Um forte abraço para vocês e algumas orientações maiores vou estar colocando aí no grupo do WhatsApp em relação à leitura, exercícios, coisa assim que a gente tinha nas outras matérias. Essa matéria é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai estar se comunicando então, tá bom? Um abençoado descanso para vocês, Deus abençoe.